Olá, queridos, aqui Janis Cleibessa falando, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo nós falamos sobre o tribunal de Cristo e hoje nós iremos falar sobre as bodas do Cordeiro. Segura aí que a gente já volta. Então, esses dois eventos que eu estou narrando aqui, falando para os irmãos, são eventos em que a igreja irá contemplar após o arrebatamento. É um evento aí entre o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo, porque há uma segunda vinda de Cristo, conforme diz em Apocalipse capítulo 19 e Mateus capítulo 24, lá no final do capítulo. Fala de uma segunda vinda gloriosa de Cristo com a sua igreja para plantar o reino milenar aqui nessa terra. Então, a igreja contemplará esses dois eventos, o tribunal de Cristo, que eu já falei, e as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é esse momento esperado em que a noiva, que somos nós, a igreja, se encontrará com o seu noivo, nos ares. Esse casamento é um casamento simbólico que haverá entre Cristo e a igreja. É o cumprimento de um texto que está na Bíblia. Confira comigo aí. João capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E diz assim no versículo 3, quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então esse texto ele se cumpre exatamente nesse dia, em que nós iremos nos encontrar com o Senhor, em que haverá esse casamento simbólico entre Cristo e a sua igreja. Tem um outro texto lá em Efésios no capítulo 5 e versículo 25. Vamos ler aqui. Diz assim: Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo, foca na palavra Cristo, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, e diz para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Cristo morreu por nós, pela igreja, para Ele mesmo apresentar a igreja para si. João capítulo 14, que a gente acabou de ler, fala que Ele vem buscar a sua igreja, e Ele prepara lá na casa do Pai muitas moradas para nós. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu irei e vos preparei lugar para vós. E eu virei outra vez para buscar vós para mim mesmo. E aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, ele está dizendo, aqui no versículo 27, para apresentar-se a si mesmo, igreja gloriosa. Tem um outro texto lá em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho finíssimo, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, olha só, observe que esse texto aqui, se você for ler ele, hoje, na nossa realidade de hoje, ele não se aplica. Você pode ler esse texto, mas você com certeza não irá compreender ou até mesmo irá associar ele a um arrebatamento. E não é esse o contexto desse capítulo. Apocalipse capítulo 19 está falando de uma segunda vinda que haverá de Cristo com a sua noiva, que é a sua igreja. E aqui nesse versículo 7 diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque diz assim, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Isso dá uma ideia de que já houve esse casamento, E já a sua esposa se aprontou. Quem é essa esposa? Essa esposa é a igreja do Senhor,
a igreja que virá nas nuvens com ele, com glória, né? E aí o versículo 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. E diz no final do verso assim, porque o linho fino são as justiças dos santos. Em outras traduções está dizendo que são os atos de justiça dos santos. Então esses três versículos aqui, esses dois versículos, aliás, o versículo 7 e 8, dá uma ideia de que houve essas bodas do Cordeiro, que estão vindo das bodas do Cordeiro e que já houve o ato de justiça dos santos, ou seja, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Então Cristo está retornando com a sua igreja agora para a grande ceia das bodas, né, que acontecerá aqui na terra. Mas, Janes, eu sempre fui ensinado que haveria uma grande ceia no céu. Eu sempre fui ensinado que haveria um dia que nós iríamos ceiar no céu, que essa santa ceia que a gente participa aqui na terra, que é um ato simbólico, né? Vai haver uma ceia no céu com o Senhor. Eu vou lhe falar, a gente ouve da boca de outras pessoas, isso vai sendo reproduzindo, é uma espécie de papagaio. O que o papagaio faz? Ele só reproduz aquilo que ele ouve, mas ele não tem raciocínio nem entendimento para refletir o que está falando. Então, por muitos anos eu fui um papagaio. E lendo esse texto aqui, você vê no versículo 9, que aqui já resolve tudo. Apocalipse 19, versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. No versículo 7 está falando que a noiva de Cristo, a esposa, vem com Cristo. Cumpriu-se já as bodas do Cordeiro. Estão vindo agora de forma gloriosa com Cristo. E no mesmo versículo, um versículo após, aliás, no versículo 8, fala que houve, né, os atos de justiça, que é o tribunal de Cristo. Então aqui nesse momento, no versículo 9, descreve o quê? Dá início à grande ceia das bodas. E quando começará essa grande ceia das bodas? Será justamente no reino milenar, em que Cristo vai estabelecer o seu reino terreno, terrestre, literal aqui na Terra, durante o tempo de 1000 anos. Então, esse é o estudo sobre as bodas do Cordeiro. Enquanto estiver ocorrendo a grande tribulação, nós estaremos no céu com o Senhor, nesse período do arrebatamento até a segunda vinda do Senhor. Nós estaremos com Ele desfrutando do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. E eu queria lhe pedir que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse esse vídeo, né? Curta, realmente compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas aprendam acerca desse assunto da escatologia, que é glorioso. Eu não sei você, mas eu estou muito desejoso de viver essas maravilhas que o Senhor tem aguardado para a sua igreja, tem guardado, né, para a sua igreja. Amém? Então, até o próximo vídeo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.